Bom dia e boa tarde a todos, minha turma do sexto ano, sétimo ano, né? Nós estamos aqui terminando aí a nossa primeira unidade, né? A nossa última aula de religião. Na próxima aula nós já vamos entrar aí na segunda unidade. E durante essa unidade nós trabalhamos aí as questões dos valores. E eu espero que vocês tenham guardado, que vocês aprenderam para o crescimento de vocês, certo? Nós aprendemos aí valorizar você, foi uma das primeiras aulas que nós aí trabalhamos. Você amar você, se valorizar, você amar o próximo, respeitar o próximo, você ir trabalhando aí os seus costumes, as suas atitudes para um lado positivo, né, que são os valores, a ética, os bons costumes. Também trabalhamos aí a Semana Solidária, onde nós conseguimos aí arrecadar umas 30 cestas. Então, tudo isso aí é importante para o crescimento de vocês. E nossa última aula aí foi sobre obediência, né? Obediência aos pais, honrar os pais. E aí nós aprendemos o que é honrar. E nós vimos aí como é importante. Se você quer ter dias bons, viver muito na terra, você tem que honrar papai e mamãe, certo? Que eles têm autoridade sobre vocês. E hoje nós vamos aprender sobre eu e minha boca grande. Quem tem a boca grande? Boca grande para quê, professora? Boca grande para falar coisas boas, porque muitas vezes, quando eu coloquei assim esse título, eu e minha boca grande, muitas vezes nossa boca grande acaba aí destruindo tantas vidas, acabando com tantas amizades, não é? E hoje nós vamos aprender, que está lá na Bíblia, no livro de Provérbios, que fala muito a questão aí da língua, do que nós falamos, que produz. E isso também vai ser muito importante para o crescimento de vocês, certo? E eu vou contar uma história para vocês de um sábio. E esse sábio aqui diz assim, ó, os 3 crivos. O que é, professora, 3 crivos? Crivo significa avaliações. Então, quando nós vamos contar uma história, tem que passar por 3 avaliações. E nós vamos aprender. Todas as vezes que eu vou contar uma história, você vai dizer, será que passa pelas 3 avaliações? Vamos lá. Certa vez um homem, esbaforido, agoniado, chegou para contar a história a Sócrates, o grande filósofo, e sussurrou-lhes aos ouvidos. Ele chegou agoniado. Quando nós chegamos, né, eu tenho uma notícia para contar. E o sábio, né, Sócrates ali, o filósofo, ele contando essa história, ele ficou observando e disse, essa sua história vai ter que passar pelos 3 crivos. E o homem disse, que 3 crivos? 3 avaliação. Essa história é verdadeira? Ele disse, não tenho certeza se é verdadeira. Essa história é notícias boas? Ele disse, não, é notícia boa. Essa história tem utilidade? Ele disse, também não tem utilidade. Então, foi que o sábio falou, então não quero saber. E como ele termina a história, ele diz assim, ó, bem, terminou o filósofo num sorriso. Se o que tem a mim contar em segredo não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema e não se preocupe com ele, já que nada vale caso sem edificação para nós. Muito bom dia. Então, se alguém contou uma história para você e você vai contar, se não tem nenhuma edificação, deixe de lado. Então, isso é muito importante. Então, quando você for contar a história, aprenda. É verdade? É boa? Tem utilidade? Não tem. Então, não conte. Jogue no lixo. E aí, nós vamos aprender o quê? No livro de Provérbios, que é lido, né? Quem tem Bíblia em casa, eu sei que vocês têm, todos vocês são cristãos, têm Bíblia. Leiam Provérbios, ou peça para a mamãe estar sempre lendo Provérbio. É um livro cheio de sabedoria, de conhecimento, vocês vão gostar, certo? Aí no livro do Provérbio ele diz assim, ó, o poder positivo da língua, da palavra, do que nós falamos. Palavras bondosas trazem vida. Uma pessoa que fala coisas boas, né? Você é importante, você é bonita, você é especial. Você vai se sentir tão bem. Nossa, o perfume que você está usando, sempre pessoas que estão trazendo coisas boas. Muito bom. Palavras delicadas acalma a raiva.
Se vir uma pessoa para você brigar, chega, vem, como se diz, esbaforido, como diz aqui na história. O que é esbaforido, professora? Aquela pessoa agoniada, que já vem com a raiva brigando. E se você encontrar com essa pessoa calma, tranquila, aquela raiva daquela pessoa vai, ó, acalmar. Isso aqui realmente acontece, funciona. Mas se você também for brigar, as duas vão parar na delegacia, né? Ou os dois vão parar na delegacia. Palavras sábias trazem sabedoria. Nós aprendemos aqui uma palavra sábia de Sócrates, né? Quando aquele homem veio contar uma história, ele disse que não queria nem saber. Então, palavras sábias traz o que pra gente? Conhecimento, coisas boas. Outra coisa, palavras boas trazem o que? Alegria. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é bom a palavra certa na hora certa. Às vezes tem dias que você tá triste, você tá com raiva, você tá num desespero, tá num problema. E aí tem pessoas que chegam para conversar com você, seus coleguinhas, às vezes tem pessoas que dão uma palavra ali, você já se levanta animada. Então, para você ver como é importante a palavra, às vezes você está sem esperança, você está tão agoniada, tão aflita, e chega alguém ali e diz, ó, levante, tenha coragem e tal, você vai vencer. Então, como é importante aquilo que nós falamos. Então, diz aqui, as palavras bondosas nos dão vida nova, você se renova, pessoas que falam palavras para frente, positivas. As respostas delicadas acalmam o quê? A raiva. Uma pessoa com raiva, você com calma, vai parar a raiva. As pessoas sábias dizem palavras de sabedoria, palavras que vai levantar o seu ânimo. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Então, nós aprendemos o quê? Que nossa boca é para falar coisas boas, coisas positivas. E Deus diz que você vai prestar conta a Deus de toda palavra má que sair da nossa boca. Já pensou? E tem pessoas que amam xingar. Tem pessoas que só param de xingar quando está dormindo, não é verdade? E nós temos que tirar isso. A professora é um vício, é a cultura. Não, nós temos que tirar. Porque Deus diz o quê? Que você vai prestar conta de toda palavra má que sair da sua boca. Epa, eu vou prestar conta a Deus? Vou ter que tirar. Toda palavra má, xingamentos, palavrões, eu sei que vocês não falam. Porque vocês estão aprendendo o que? Sabedoria. E quem adquire sabedoria, imediatamente vai mudar o vocabulário, vai ficar com um vocabulário mais chique, mais refinado, vai falar palavras boas, não é verdade? Poder negativo da língua. Nós vimos o poder positivo e agora nós vamos ver o poder negativo da língua. Sim, tem pessoas que a língua é abençoada, né? Só fala palavras negativas, só fala palavras ruins, né? Tem pessoas que chegam para outro e já diz ali que a pessoa é feia, que a pessoa não presta, e xinga a pessoa, e diz palavrão com a pessoa, chega o ouvido, dói, não é verdade? Mas nós estamos aprendendo a ser o quê? Sábio. E diz assim, ó, palavras duras atiça a raiva, mas as palavras duras aumentam o que? A raiva. Verdade, você chega para a pessoa ali e tal, você é isso, você não presta, você já vai ficar o quê? Com raiva. Então não pode, nós temos que ir sendo educados todos os dias. Palavras más ofendem as pessoas, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. As pessoas sempre ofendem, você já prestou atenção? Pessoas que já vêm com a boca cheia de palavras negativas e ofendem as pessoas. Porque, de repente, você usou uma roupa que a pessoa que viu não gostou, mas você gostou, você chegou no espelho e você gostou do seu cabelo, da sua roupa, e você sai tão feliz, e às vezes você vai na rua e a pessoa diz, vixe, que roupa feia, como sua maquiagem tá feia, como o seu cabelo tá feio. Aí você já vai ficar o quê? Triste. Então aquela pessoa não tá tendo sabedoria. Porque eu sempre estou ensinando para vocês o que é importante é você se sentir bem com você valorizar você. Aí quando vem essas palavras negativas, você vai estar já com sua mente aí dizer, não, mas eu tô gostando, o importante sou eu. Então nós temos que ter essa formação dentro de nós. Outra coisa, as palavras cruéis desanimam as pessoas,
Tem pessoas que só têm palavras cruéis. Você não vai vencer, você não vai dar em nada, você não presta para nada, você vai ser isso, você vai... Sempre traz palavras horríveis. E aí deixa a gente o quê? Desanimado. Se a gente tá com um problema, aquele problema vai ficar enorme. Então essas pessoas a gente não gosta nem de ouvir, né? Mas como é bom quando as pessoas chegam pra gente, bota a gente lá em cima, você vai vencer e tal, tem outro caminho, você tá passando por dificuldade. E aí sempre são pessoas que estão ali nos dando força. Aí você vê que a gente já anima. A maledicência trai a confiança das pessoas, né? O mexeriqueiro, a maledicência aqui fala o quê? Do mexeriqueiro fofoqueiro, aquele que espalha segredo das pessoas. Quem já passou por isso? Um coleguinha conta um segredo, aí na hora da raiva, aquele colega que não é mais colega, diz, eu vou contar o segredo agora para todo mundo, né? A gente muitas vezes passa por isso, algo que era para estar segredo, escondido, porque todos nós temos nossos segredos, acontece muita coisa, e às vezes tem um amigo tão próximo, a gente vai lá desabafar, mas aquele amigo que não é amigo, na hora da raiva vai espalhar seu segredo. Não pode. São pessoas fofoqueiras que espalham a sua vida e nós não podemos fazer isso. Ah, você sabe um segredinho do seu coleguinha. Mas, professora, aquela pessoa não é mais meu coleguinha, então eu vou sair falando. Não, foi segredo. Ele contou ali na hora que você está passando por um momento difícil. Guarde o segredo do seu colega. Não saia fazendo, espalhando fofoca. É como diz o Sócrates, aqui ele fala na história, são coisas inúteis, coisas que não vai ter utilidade, porque eu quero saber, né? Mas quando tem uma fofoca, um conta pro outro conta pro outro, daqui a pouco todo mundo sabe. Os vizinhos, a rua, né? Só precisa botar no alto-falante e sair falando. Não é bom. Como é que a pessoa vai se sentir de saber que seu segredo está na boca de muitas pessoas? E aquilo que eu não quero para a minha vida, eu também não quero para o meu próximo. Agora diz aqui, conselho sábio sobre a língua. Conselho sábio para nós controlarmos a nossa língua. Então, eu sempre falo para vocês que a Bíblia ela é um livro lindo, cheio de histórias, e ela traz muito conselho para nossas vidas. É o livro mais atual que tem, né? O livro é a palavra de Deus, é a palavra viva, realmente acontece. E aqui, no livro de Provérbios, traz esses conselhos para a nossa vida, para o crescimento de vocês, para o meu crescimento, que é muito importante. Vocês estão sendo aí pessoas que estão adquirindo muita sabedoria. Ele daqui diz o conselho sábio sobre a nossa língua. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controla a sua língua, não é verdade? Quanto mais ou menos a gente falar, é melhor. A gente tem dias que fala demais e acaba prejudicando as pessoas e também prejudicando também a cada um de nós. Não fale demais, né? Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo, tá vendo? Tem pessoas que falam demais. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, quando tem assim vizinhos ou pessoas que falam muito, às vezes os pais dizem, vixe, fulano de tal fala pelos cotovelos. Fulano de tal sabe da rua toda. Quer saber? Vá na casa de fulano de tal, que sabe de tudo que está acontecendo. Isso aí nós temos que jogar onde? Esses más costumes no lixo, porque não tem utilidade. Certo? Nós escutamos muito isso. Pense antes de falar. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, a sua palavra causa os problemas. Tá vendo? Então, diante de qualquer situação que você está passando na sua família, com os coleguinhas, quando tiver qualquer problema, você pense antes de falar. Quem já viu brigas na rua, pessoas brigando, pessoas esculhambando um ao outro, não é horrível? É muito feio. Você quer ser boa, mas você é assim. Você quer... Isso aí é falta de quê? De sabedoria. Nós não... Ah, professora, mas a pessoa fez tanta raiva, eu vou espalhar quem ela é. Não, você agora aprendeu essas questões de sabedoria. Isso não vai prejudicar mais outra pessoa. E você também, quando for dormir, a sua consciência vai ficar um pouco pesada. Você vai ficar triste. Então, escute antes de falar. Cuidado com o que diz. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz, certo? Então, turminha aí, meus amores do 6º ano, do 7º ano,
Vamos aprender a controlar nossa língua. Se tem algum aluno aqui que eu sei que não tem, mas possa ser que tem, alunos que gostam de xingar muito, falar palavrões, isso é falta de sabedoria. Não pode. Você está aprendendo a ser sábio. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Diante de uma situação difícil que a gente está passando, um problema, se eu xingar ou falar palavrão, aquele problema vai resolver? Não. Aí eu falo mais de um nome, eu xingo, falo tal, o problema fica pior, porque eu vou ficar nervosa, eu vou xingar mais, eu vou ficar, como se diz aqui, Sócrates, esbaforida, e não vai resolver o problema, certo? Então, tire essas questões, essas palavras más da boca de vocês, esses palavrões, porque é ruim para quem ouve, é ruim para você. E quando nós aprendemos a questão da sabedoria, nós aprendemos o que? Que nós temos que controlar a nossa língua. Eu não sei se vocês já ouviram alguém quando dá uma topada, diz um palavrão, né? Vai dar jeito no dedo que ficou machucado? Não. A pessoa vai ficar mais irado ainda, certo? Então, meus amores, aqui é a nossa última aula de religião. Espero que vocês aí tenham colocado no coração de vocês esses valores. Se não colocou todo, mais alguns, porque vai ser bênção para a vida de vocês, certo? Vocês vão ter paz. Aquelas pessoas que adquirem sabedoria, eu sempre digo, conhecimento é um caminho, sabedoria é outra. Sabedoria vai fazer você livrar das coisas erradas, do caminho mau. Você vai se tornar uma pessoa mais tranquila, você vai viver em paz e você vai fazer bons amigos. E você vai ter sempre uma palavra boa para passar para as pessoas, certo? Então, tudo isso aí são virtudes, são bons costumes para o crescimento de vocês. Querem ter sabedoria, querem aprender mais, leiam provérbios, peça a mamãe e a papai para sempre estar lendo, isso vai fazer de vocês uma bênção, certo? E aqui no Salmo 141:3 diz assim, o Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que eu não devo, certo? Então, um bom dia a todos. Outra questão, professora, vai passar atividade para o 6º e para o 7º ano? Não, a atividade foi a última que eu passei. Faça as atividades atrasadas. A única coisa que eu vou postar lá no 6º e no 7º ano é uma atividade valendo 2 pontos para quem não levou o quilo de alimento. Preste atenção, quem levou já tem os 2 pontos. Aí essa atividade vai ser para aqueles que não levaram um quilo de alimento, ok? Então, não tem atividade hoje, foi a atividade que eu passei lá da apostila de vocês sobre aqueles textos sobre a obediência dos pais. E a atividade que eu vou postar, quem levou os alimentos não precisa fazer, certo? Então, tchau, um beijão e eu estou à disposição de vocês, ok? Até a próxima aula.